Muito bem, aqui hoje começa mais uma edição aí, a segunda edição do Conexão Smart Solutions, e para isso estou aqui recebendo o Diego Carvalho e mais alguns convidados especiais aqui para a primeira entrevista que todas as sextas-feiras vão acontecer. É isso, né, Diego? Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo para a segunda edição do Conexão Smart Solutions. Bom dia, Clemente, estava com saudade aqui dessa bancada, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo para falar da segunda edição do Conexão Smart Solution, que esse ano vem com novidades. O ano passado a gente deu start junto com a Jovem Pan aqui de São José dos Campos para trazer cada vez mais conteúdo, educação e informação para o nosso empresário e para toda a comunidade de São José dos Campos da região do Vale do Paraíba. E com o patrocínio da Modern PMO, também de BR, ainda a agência GECO, apoio institucional do Sebrae de São Paulo, Senai, Ciesp, o PIT também, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de Caraguatatuba, Prefeitura de Taubaté e também de São José dos Campos e ainda dos senhores, com a realização da Nuremberg Mestre Brasil, da qual você é o responsável, né? O nosso diretor da Nuremberg e também da Jovem Pan, é isso, né? É isso, Clemente. Bom, esse ano a segunda edição acontece novamente no Parque Tecnológico, a gente está muito feliz. E principalmente dia 2 de abril, né? Dia 2 de abril, das 8 da manhã às 18 horas. Esse ano o nosso evento ele vem com algumas novidades. Todas as informações que o nosso ouvinte quiser, ele pode ter no site www.conexãosmartsolution.com.br. Bom, esse ano, diferente do ano passado, que a gente falou de vários temas, a gente decidiu focar, principalmente depois do evento, conversando com as autoridades, com as pessoas que participaram do evento, quais eram temas que eram de interesse. Então, nós percebemos e nós vimos que a gente queria trazer um tema que ele fosse central e ele pudesse direcionar e ajudar a gente a falar de outras temáticas que são importantes, principalmente sempre olhando a área pública, a área privada, a área educativa. A gente quer sempre trabalhar a tríplice. Então, como curador do evento esse ano, a gente tem o Mário Trentin, que está aqui do meu lado, que vai estar se apresentando, que é uma grande autoridade, um grande conhecedor sobre o tema de escritório de projetos. Então, esse ano, o Conexão Smart Solution, ele vai estar abordando, ao longo da sua jornada, até dia 2 de março, 2 de abril, o tema é escritório de projetos. Então, Mário, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco, e depois passo a palavra aí para você estar começando a nossa entrevista com o Jefferson, responsável pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos. Obrigado, Mário. Obrigado, Jefferson, por estar aqui hoje, nessa manhã, para a gente dar o start aí com o evento. Obrigado. Bom, prazer enorme. Muito obrigado, Clemente, Diego. Bom, eu sou engenheiro do ITA, morei aqui em São José dos Campos por muito tempo. Hoje estou em São Paulo. Trabalho com a gestão de projetos há 20 anos, projetos de engenharia, projetos de pesquisa e desenvolvimento, metodologias, participo do Instituto Internacional de Gestão de Projetos, que é o PMI, e eu posso ver nas organizações o quanto isso é importante. Não é à toa que o tema veio aqui à Conexão Smart Solutions, porque a gente realmente precisa transformar nossas iniciativas em resultados, fazer isso na pesquisa, na inovação, na melhoria da indústria. E hoje vamos entrevistar o Jefferson, o presidente aqui do Parque Tecnológico, que está ao meu lado, vai se apresentar também, para a gente poder falar um pouco sobre esse tópico, escritórios de projetos na inovação. Jefferson, por favor, se apresente e aí a gente passa pelas perguntas. Bom dia, prazer estar aqui com os ouvintes, telespectadores, internautas da Jovem Pan, né? Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Muito bem. Bom, o Parque Tecnológico tem um impacto muito grande aqui na economia, não só local, regional, mas tem um impacto no Brasil inteiro, grandes empresas aqui que são apoiadas pelo parque, por esse fomento. E eu queria começar perguntando aqui, Jefferson, de que maneira que os escritórios de projetos contribuem para a solução de projetos complexos, novas tecnologias e inovação. Olha, eu diria, né, que o escritório de projeto, também conhecido no jargão como PMO, né, da sigla em inglês, eles são cruciais, principalmente quando você vive em ambientes complexos. Eles já são uma mão na roda incrível quando você está falando de gestão de várias áreas diferentes de uma organização. E o que acontece é, à medida que essas organizações crescem, elas passam a adotar estruturas matriciais, onde as linhas de comando, além de ter as linhas formais de comando, você tem o que a gente chama das linhas pontilhadas ou dos grupos de projeto multifuncionais de áreas diferentes.
Sem um escritório de projeto muito bem estruturado, que possa funcionar como elo de ligação entre todas essas áreas, qual que é o grande risco que a gente corre? De ter um desalinhamento e um descompasso na execução dos projetos. Significa dizer que a gente vai perder prazo, que vai entregar com menos qualidade e que vai gerar muita insatisfação, tanto no cliente interno como no externo, ou seja, sem um PMO a gente vai ter problema. É isso aí. Bom, a gente tem escritórios de projetos tanto em áreas de operações, engenharia, construção, CAPEX, mas um tipo específico de escritório de projetos está relacionado à inovação e eu queria saber quais são os principais desafios aqui no escritório de projetos em inovação. Como é que você vê isso, tanto nas empresas menores, as startups lá do parque, mas grandes empresas que estão lá também com seus centros de pesquisa. Como funciona esses PMOs? PMO que trabalha com inovação, tipicamente, ele coordena, ele é o maestro do processo de inovação. Então, o que ele é responsável por fazer? Não necessariamente o PMO vai ter entendimento ou conhecimento técnico ou mercadológico do que está se inovando, mas ele vai ter o papel de coordenar todos os atores. Seja o pessoal captando oportunidade no mercado, de pesquisa de mercado, seja o pessoal de vendas que conhece dos clientes e as suas necessidades, seja o pessoal técnico de formulação de produto ou o pessoal de marketing, de conhecimento de consumidor final, de cliente. O que o PMO vai fazer? Ele vai conseguir pegar todos esses inputs e estabelecer um cronograma e uma linha de trabalho para garantir que no final a gente tenha a inovação acontecendo. Isso é muito importante quando você lida, inclusive, com atores de fora da organização, como é o caso como a gente lida lá no pitch, que a gente tem empresas, a gente tem academia, a gente tem políticas públicas, exige uma coordenação, uma sincronização dessas atividades para que a gente possa ter o resultado final, que é a inovação tecnológica. Muito bem, essa coordenação entre áreas acho que é fundamental, que a inovação ela acaba passando por muitas áreas, seja o desenvolvimento de um produto, uma tecnologia, depois levar isso até o mercado, que são grandes desafios dos escritórios de projetos de P&D hoje em dia. E eu queria saber sobre o escritório de projetos do parque, né? O parque também tem o seu escritório de projetos para poder cuidar desse ecossistema como um todo, os projetos do parque tecnológico, as empresas que estão lá. Como é que funciona hoje o PMO do parque tecnológico? Olha, eu diria que sem ele a gente não existiria, né? Porque o parque ele é um grande articulador de empresas, de universidades, governos, fundos de capital. Sem um escritório de projeto para fazer isso, seria impossível a gente fazer essa articulação. Constantemente a gente trabalha para capturar recursos públicos, né? Por trás tem o desejo de executar políticas públicas e a gente faz essa execução através de vastos atores. Ou quando a gente junta desafios de uma grande organização, de uma área de pesquisa e desenvolvimento, de uma multinacional, com todo o nosso ecossistema, sejam eles as startups, sejam eles as ICTs ou mesmo os bancos, né, os laboratórios das universidades. Então, os PMOs nossos é que fazem isso. É uma área que tem crescido bastante no parque, talvez seja uma das estruturas que a gente mais tem investido nos últimos anos, porque ela acaba sendo uma capacidade, né, ou uma capability estratégica para a gente articular e executar. Ou seja, aonde a gente gera valor para o nosso ecossistema é justamente nessa articulação. E o pivô central para fazer isso é o nosso escritório de projetos. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. O nosso ouvinte que está aqui conosco nessa manhã, a gente tem aqui empresários, a gente tem aqui pessoas que estão hoje na indústria, tem pessoas que estão na área de pesquisa e inovação. E quando a gente fala de escritório de projeto, muitas vezes até o comerciante fala, mas o que é isso? Como é que isso pode me beneficiar? E eu costumo brincar com o Mário, que depois que eu descobri o escritório de projeto e a gente começou a aplicar isso dentro da nossa empresa, a gente ganhou qualidade e transparência. Então eu queria que vocês trouxessem, Jefferson, você com o olhar principalmente como um fomentador que está aí olhando muito as startups, porque uma startup pequena fala, pô, mas será que eu preciso disso? Será que não é caro eu estar investindo? E muitas vezes as pessoas pensam que é um custo e não um investimento organizacional. Então eu queria que você trouxesse o seu olhar e você, Mário, como conhecedor, como a pequena empresa até a grande se beneficia implantando um escritório de projetos para aqueles que estão nos ouvindo poder também entender como é que isso tangibiliza a eles. O que a gente tem, né? Todo o programa nosso de incubação e pré-incubação de startups é, na verdade, gerido por uma equipe que é uma equipe que tem expertise em PMO. Então, o que a gente faz? A gente cadencia, porque a gente sabe que a startup ela tem dois desafios. Um é de estruturar o entendimento da necessidade mercadológica e o outro de criar a solução, né, de valor para essa realidade que foi
detectada. Isso tudo exige, como eu falei, tempo, sincronia, absorção de conteúdos ou de informações diferentes e, no caso de uma startup, uma coisa ainda mais importante, a validação de conhecimento rápido com custo baixo, porque uma startup é pequena, ela não é gigante, ela tem recursos finitos. Então, a gente vai ensinando ou ajudando ou mentoreando esses empreendedores a criarem essa cabeça ou essa maneira de pensar, de estruturação de projetos, desde o primeiro dia, onde eles aceitam participar do processo seletivo dentro do Nexus. Muito bem. Bom, vamos definir o que é o escritório de projetos, né? Como é que ele pode trabalhar em organizações pequenas, grandes, de todos os tipos de indústria. O escritório de projetos é uma estrutura organizacional, ou seja, um departamento, para ele cuidar dessas funções de projetos. E por que isso é importante? Porque os projetos e as operações da empresa são coisas diferentes. Operações é aquilo que você faz repetidamente, já existe um processo, um procedimento, um manual, por exemplo, sua folha de pagamento, área financeira, uma linha de manufatura, a gente tem tudo aquilo já previsto e ele vai rodando ao longo do ano. Os projetos, eles são temporários, então essa é a definição, o projeto tem um início, tem um fim, e eles entregam um resultado único. Pode ser uma reforma, pode ser um novo produto, uma campanha de marketing, enfim, de todas as áreas, recursos humanos, aquisição de uma empresa, um projeto de M&A. Então, em todas as áreas, a gente tem projetos. E esses projetos, quando eles não são tratados de uma maneira formal na organização, eles começam a se perder. É um pouco do que o Diego falou e o Jefferson. Eles colocam aqui que é fundamental para a organização deles. E todas as empresas que instituem um escritório de projetos sentem essa diferença, porque senão os seus processos estão funcionando bem, mas tudo aquilo que é diferente de um processo, eu preciso, mais uma vez, uma reforma, talvez uma grande aquisição, o desenvolvimento de um produto, modificação de um processo, implementar um ERP na sua organização. Isso vai se perdendo, vai atrasando, vai aumentando os custos e os impactos são muito negativos. Tem uma pesquisa mundial que fala que a gente perde $1 milhão em projetos por minuto no mundo. É $1 milhão por minuto. Porque quando a gente pensa na economia mundial, 1/3 do PIB mundial são projetos. Então, se você tem uma agência de marketing, por exemplo, você pode instituir um escritório de projetos para que você consiga coordenar todas as suas campanhas, todos os seus eventos e concluir essas coisas no prazo. Isso serve para empresas pequenas, médias e grandes. O que vai mudar é o tamanho e a complexidade desse escritório de projetos. Pode ser uma pessoa part-time, cuidando de alguns projetos, até você ter escritório de projetos aí de grandes empresas com 50 pessoas ou mais. Então você que tem aí a sua organização, não apenas das engenharias, considere aprender mais sobre a gestão de projetos. Vamos ter palestras e também workshops na Conexão Smart Solutions, dia 2 de abril, para que você realmente possa entender o que essas empresas estão fazendo, inclusive organizações sem fins lucrativos e os próprios governos, prefeituras, secretarias que estão utilizando o escritório de projetos também nesse benefício. Eu queria aproveitar aqui para pegar do Jefferson algum exemplo, pensa aqui em exemplos, se você tem algum exemplo concreto de um escritório de projetos, do funcionamento dele e como que ele ajudou alguma organização do Parque Tecnológico. Então, vou dar um exemplo de um projeto que a gente estruturou com 2 ministérios diferentes e uma multinacional envolvendo startups. Foi um projeto que a gente estruturou com a FINEP e com a BDI para criação ou fomento de empresas que prestassem serviço para redução de risco trabalhista dentro de planta industrial. E a gente usou dentro desse projeto uma oportunidade da própria Nestlé, aqui na nossa fábrica de Caçapava e lá na fábrica de Araras deles também. E você imagina o que é coordenar 2 ministérios, uma multinacional e os provedores dessas soluções eram todos startups. Então, a gente estruturou todo o projeto a partir do nosso escritório de projetos. A gente elencou as necessidades da FINEP, da BDI, da Nestlé, compôs, estruturou o que seria o projeto, ajudou a criar os editais. Foram criados os editais, a primeira fase, a FINEP entrou, apresentou, vieram as empresas, eles avaliaram os projetos, escolheram 5 melhores projetos, depois tiveram 6 meses de trabalho dessas empresas, onde elas desenvolveram a solução, com acesso a essas duas plantas da Nestlé, e no final a BDI e a Nestlé avaliaram quais eram as 3 mais interessantes, fizeram um novo aporte. O que saiu lá no fundo, orquestrado por todo esse escritório? Saiu lá no fundo 3 soluções para o monitoramento de comportamento de
risco dentro de uma planta industrial, ou seja, para prevenir acidente de trabalho. É impossível você fazer isso sem um escritório de projeto bem estruturado, né? Eu acho que o timing é exatamente isso. Um projeto é uma coisa alienígena dentro de uma empresa que vem tocando a vida cotidianamente, está tudo estruturado. Quando você não tem isso, é um projeto, é uma ação, é alguma coisa mais complexa ou diferente do feijão com arroz do dia a dia, a verdade é que se você não estiver olhando isso desse jeito, né, e com as criticidades desse projeto, a chance é grande de não dar certo. Isso é muito legal, porque no final das contas, como eu falei, são mundos diferentes, o Jefferson reforçando isso aqui, porque um projeto, como ele tem essa questão de ser temporário, ter um início, ter um fim e um resultado específico, a gente precisa definir sempre o escopo, verificar os requisitos, quais são as necessidades, diferente de um processo padrão ou de uma operação, um procedimento que você simplesmente repete. O controle desses requisitos, a gestão das mudanças, todos esses atores e participantes que o Jefferson mencionou aqui, isso é totalmente diferente e existem melhores práticas, existem padrões internacionais do PMI, o Project Management Institute, também IPMA, entre outras metodologias mundiais, para você não ter que reinventar a roda, né? Eu queria perguntar aqui para o Jefferson, mais uma pergunta aqui, agora sobre um fator que é a gestão do conhecimento. O escritório de projetos também, além dele coordenar o projeto aqui, ou os projetos enquanto estão andando, ele também mantém histórico, melhores práticas, lições aprendidas. Como que você vê isso? Se tem algum exemplo de gestão do conhecimento lá no parque? Tem, né? A gente, inclusive, está estruturando um braço do nosso escritório de projeto para fazer gestão de conhecimento. Por quê? Porque, tipicamente, quando você está envolvido numa atividade regular, ou mesmo num projeto, num prazo apertado de entrega de projeto, você está naquela loucura de entregar o que você precisa, né? E, ao longo desse tempo, muitos aprendizados de como fazer ou como não fazer vão acontecendo. E aí você precisa, no final, ao longo do processo, ir registrando esses aprendizados, mas ao final do projeto você precisa ter um momento, que é um momento formal, que a gente chama de estrutural, que a gente chama de pós-mortem. É como se você fosse fazer uma autópsia do que aconteceu ao longo do projeto, as coisas que deram certo, as que não deram certo, quais os aprendizados e as recomendações futuras e registrar esse conhecimento dentro da organização, né? Seja ele num arquivo, seja ele num portal, onde quer que seja. Por quê? Porque essa vai ser a fonte de consulta de novos projetos para que elas continuem fazendo as coisas que deram certo e criem soluções diferentes ou sigam por caminhos diferentes do que deu errado. Se você não fizer e não tiver o tempo e a dedicação, e eu diria até a disciplina de fazer isso, você, como organização, vai cometer os mesmos erros em projetos futuros. Por quê? Porque sempre tem gente entrando e saindo da organização, né? E uma pessoa nova que chega, ela pode não ter acesso a um conhecimento que a organização adquiriu algum tempo atrás. Isso numa organização pequena é importante, numa média é muito importante e numa grande é crucial para evitar desperdício e para ser mais assertivo com os projetos. Vamos lá, a gente caminha aqui para o final da nossa entrevista aqui do Conexão Smart Solutions, mas é importante informar também aos nossos ouvintes que estiverem interessados em conhecer mais sobre o assunto, que no Conexão Smart Solutions tudo isso será discutido, né? Perfeito. Hoje, dando uma geral sobre o que está acontecendo, aí com a explicação do Jefferson, que é um conhecedor profundo das causas da tecnologia, enfim, né? Esse gestão de conhecimento, de projetos, o Mário Trentin também, que estará conosco todas as sextas-feiras, até o dia do evento, praticamente, né, o Mário? É isso. E mais o Diego, que vai dar esse suporte aí sobre o Conexão Smart Solutions. Quem quiser participar, faz o que, o Diego? Olha, o melhor caminho é através do nosso site, www.conexãosmartsolution.com.br. Lá nós temos toda a grade, como vai funcionar o evento. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, vai acontecer no dia 2 de abril, no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos, a partir das 8 horas da manhã. Então, a parte da manhã a gente vai dedicar para ter alguns painéis, vai ser em torno de 4 painéis, ao qual o Mário é o nosso curador e moderador. Então, sempre vai ter a participação de uma entidade pública, uma entidade privada e uma universidade. A ideia é a gente trazer cases de sucesso sobre o escritório de projetos. Na parte da tarde, que eu acho que isso é muito especial e eu acho que é um grande ponto do nosso evento, o Mário conseguiu, a gente vai estar fazendo uma oficina para aqueles que estiverem participando,
pós-evento eles vão poder acessar um site com usuários sem prestar uma prova e ter um certificado durante um ano. Então, acho que o evento, além de trazer toda essa transferência de conhecimento através dos painéis, nós nos propomos muito também que as pessoas que participarem saírem de lá com algo tangível e, principalmente, além de ter esse network, poder também levar esse conhecimento pós-evento. Então, esse ano, além de ter a discussão, as pessoas que participarem na parte da tarde, lógico, vão ter que seguir todo o processo, fazer a provinha e tudo mais, poderão aí também ter essa certificação. Porque eu senti que parece que o Smart Solution é uma continuação. A segunda edição é uma continuação do primeiro, que aconteceu no dia 28 de junho do ano passado. Né? E é bem bacana isso, porque muita gente reclamou, nossa, eu não fui, eu devia ter ido, que bacana. Tá, a hora é agora, né? Praticamente de já entrar lá no site, já fazer inscrição, né? O Jefferson, também o Mário e Diego. Muito bacana isso, muito obrigado a vocês. Obrigado, Jefferson, mais uma vez. Obrigado, Mário Trentin. Fiquei conhecendo hoje, parece que já é de casa, já fica à vontade, tá bom? Será um prazer estar com você nas próximas sextas-feiras. E também o Diego Carvalho, que já é prata da casa aqui. Eu que agradeço todo o time aqui da Jovem Pan e a Jovem Pan por sempre estar abrindo as portas e estar nos apoiando. Para nós é muito interessante poder cada vez mais trabalhar em conjunto com vocês. E não esqueçam, entre no www.conexãosmartsolution.com.br. Lá tem todas as informações, todas as entrevistas do ano passado, conteúdo, como as desse ano também. Muito obrigado a todos. É um excelente vendedor, não, Mário? É isso aí, cara. Vai que vai, né? Então tá bom. Bom dia a vocês, obrigado, hein?